Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 261. A Gênesis capítulo 15, capítulo 15, deu um branco na cabeça aqui, mas você vê que eu não paro, né? O tema é transfiguração. Transfiguração, pois todos nós sabemos que naquela época Jesus convidou, isso quem narra é Marcos. Jesus convidou os apóstolos, né? E eles foram até o Monte Tabor, e lá Jesus transfigurou. É óbvio que, se tratando-se de Jesus, é maravilhoso a transfiguração de Jesus, é completamente diferente. Veja bem, é diferente de todos os outros seres que já pisaram sobre a Terra. Por quê? Por causa da evolução dele, por causa do equilíbrio dele, por causa do domínio dele, o domínio das energias, o domínio dos elementos, né? Mas, para aquele que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, também transfiguração, isso não é novidade nenhuma. Isso não é maravilhoso, não é miraculoso, né? Não é milagre, não tem nada de milagre aí. É um processo natural. E nós vamos ver isso, né, agora. Nós vamos ver agora essa questão com Allan Kardec. Mas primeiro o relato de Marcos, né? Então, olha só, transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou. Então veja bem, ó. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, você observa que Jesus convidou Pedro, Tiago e João para subir com ele até o Monte Tabor. O Monte Tabor ele fica a sudoeste do lago de Tabarish e a 11 quilômetros a sudoeste de Nazaré, com cerca de 1.000 metros de altura. Não é muita coisa não, né? Então, mas o mais interessante aqui é que já começa da seguinte forma. Jesus, ele convida Pedro, Tiago e João. Interessante que ele não convidou Marcos. Aí você pode me dizer assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Eu sou meio que, eu vou usar aquele termo assim, eu sou meio que carne de pescoço. Osso duro de roer.
Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque depois da transfiguração toda, Jesus e os 3 apóstolos retornando do Monte Tabor, descendo o Monte Tabor, Jesus pede para que eles não narrem aquele fato, a não ser só depois que ele ressuscitasse. Então nós temos que parar para refletir aí. Você já parou para analisar que muitas coisas, muitas imagens, muitos relatos que Marcos transcreve, ou melhor, relata, narrados por Pedro, Tiago ou João, você consegue entender que pode ter uma certa influência de Pedro, de Tiago e de João, ou mesmo de Marcos? O que eu quero dizer é o seguinte: eu peço para que 4 pessoas, eu dou um papel para 4 pessoas e peço para que uma pessoa de cada vez entre numa basílica e anote ali naquele papel tudo que ela consegue ver dentro daquela basílica. Pois bem, entra a primeira sai e me entrega o papel. Entra a segunda, a terceira, a quarta e me entregam os papéis. Pois bem, você consegue entender que o relato dos 4 que entraram na basílica, nenhum coincide com o outro? Porque cada um tem a sua forma de ver as coisas. Às vezes, uma pessoa para em frente a um jardim e diz assim: nossa, mas que rosas maravilhosas, que rosas lindas. E vai embora. Outra pessoa vem: nossa, mas que rosas lindas. Pena que elas têm muito espinho. E vai embora. Ó, acrescentou espinho. A outra já viu as rosas, mas acrescentou espinho, o que é anterior. Você entende que cada uma tem o seu ponto de vista. Olha só. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles, enquanto orava. Seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve. Como não há pisoeiros na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestras com Jesus. Olha só para você ver. Jesus se transfigurou
ali, né? Enquanto ele orava. Então ficou João, Tiago e Pedro ali próximo. Jesus, enquanto orava, se transfigurou. No capítulo 14, nós vamos voltar depois da Gênese, na questão de número 39, fala a respeito das transfigurações. Então, não é novidade nenhuma a transfiguração. A diferença está na evolução do ser. É lógico que... Por que eu estou dizendo isso? Porque se tratando de Jesus, a transfiguração dele é muito mais luminosa, é muito mais radiosa, devido à evolução dele, o nível dele. Mas pode ter certeza-se de que a doutrina dos espíritos trata muito bem desse fenômeno natural das leis. É um fenômeno natural. Não é um fenômeno paranormal. A transfiguração, que para muitos é considerado, é aceito como milagre, não tem nada de milagre, não tem nada de maravilhoso. É um fenômeno natural. Nós vamos explicando devagarinho aqui, nos próximos vídeos, você vai conseguir entender algumas coisinhas, com todo respeito. Aí, só que naquela transfiguração, os apóstolos, Tiago, João e Pedro, eles viram quando Jesus confabulava, dialogava, né? Conversava com Elias e Moisés. Olha para você ver que coisa interessante, né? Elias e Moisés. Se nós pararmos para analisar, ali se encontravam os três responsáveis pelas três revelações de Deus a este mundo de provas e expiações. Como assim, Luiz? Ali encontravam-se os três responsáveis? Porque Elias... Não, veja bem. Moisés é o responsável pela primeira revelação das leis mosaicas. Moisés. Jesus é a segunda revelação. É a lei do amor, né? E Elias, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Elias, Luiz. Elias, João Batista. Elias e João Batista foram mesmos. Você consegue entender com todo respeito? Consegue juntar uma coisa com a outra? Ó, Elias primeiro, João Batista por depois Allan Kardec, depois João Russo, e depois, em 1804, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail. Só que essa história ela é muito
ela é muito complexa. Por que que ela é muito complexa? Porque, de acordo, eu vou ter que falar de acordo com o que Vó aqui nos transmite. E depois, em 1910, nasce quem? Francisco Cândido de Paula Xavier, ou Francisco de Paula Cândido Xavier. Quem foi Kardec na encarnação passada? É difícil, mas vindo da espiritualidade a gente tem que dizer o próprio Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Então você consegue parar para analisar, com todo respeito, que nós tivemos aqui na cidade de Pedro Leopoldo, nós tivemos aqui na cidade de Uberaba, aquele Elias, aquele João Batista, aquele que foi lá nos Druidas, Allan Kardec, depois João Russo, depois Hippolyte Léon Denisard Rivail. Só que não basta. Porque Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele viveu, ele passou por várias outras reencarnações aqui na Terra, como, olha só para você ver, Platão. Sim, as pessoas podem falar o que quiser, não tem problema não. Isso aqui é um estudo. Ele foi 2 vezes uma rainha egípcia no Egito Antigo, como sendo faraó, 2 vezes rainha. E tem mais umas outras reencarnações dele aí que, mesmo que vó me aperte a costela aqui, eu não vou falar não. Até porque essa de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o Chico Xavier, que eu nunca engoli isso. Você tá me entendendo com todo respeito? Com todo respeito. Eu nunca engoli isso. Mas se os amigos, e principalmente vó que estão aqui, que nunca me desampararam, estão pedindo para me dizer, então eu sou obrigado a respeitá-los. Para você ver que aqui não prevalece a minha vontade. Porque se prevalecesse a minha vontade, eu não diria o que eu acabei de dizer. Porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Assim dizia o nosso irmão Marcílio, quando no corpo físico, e que agora está aqui, próximo a mim, em espírito, e me dizendo assim: meu filho, não tema nada, Luiz Antônio. Não tema. Creia, não tema. Então, eu sou obrigado a passar por cima dos meus conceitos para que não interfira, para que os meus conceitos não interfiram na luz. Porque quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, de forma nenhuma.
Ah, mas muitas pessoas já sabem, Luiz, que Chico Xavier foi Allan Kardec, foi Hipólito Leon Denis Rivail. Existe uma divergência muito grande aí entre a comunidade espírita. Não são todos, 100% dos espíritas, uns 5% aceita que Chico Xavier foi, de fato, Hipólito Yrigoyen Denis Rivail. 95% não aceita, não. E agora eu sou obrigado aqui a admitir que, mediante o que eles estão me dizendo, acabaram de me dizer, eu aceito. Eu faço parte desses 5% que aceita. Mas para me convencer, é porque eles já me disseram muitas coisas para poder me convencer. Caso contrário, eles não me convenceriam, não. Então, observe bem. Elias, Moisés e Jesus. Jesus, ali na transfiguração, convida, invoca os espíritos de Moisés e de Elias, parando para analisar. Moisés, a primeira revelação já tinha vindo Moisés. Elias também já tinha, reencarnado já naquela época como Elias, e depois ele retornou como João Batista. O João Batista, era o Elias reencarnado. E assim sucessivamente, Allan Kardec lá nos Druidas, João Russo, depois Hipólito Yrigoyen Denis Rivail e depois Chico Xavier. Mas Platão, e tem outras reencarnações, 2 vezes como faraó, mas rainha faraó egípcio, lá no Egito. Tem mais umas 10 reencarnações aí que eu sei de Hipólito Yrigoyen Denis Rivail, mas aí já não é que me proibiram aqui, eles concordam que eu não leve adiante, porque o que precisava ser dito eu já disse. Então, Jesus invocou quais espíritos? Os 2 espíritos, os responsáveis por trazer aqui para a Terra as leis de Deus. Primeiro Moisés, Jesus segundo, olha os 3. E ali Elias, que seria ele na posteridade, tratando-se daquele momento, seria ele na posteridade, Hipólito Yrigoyen Denis Rivail, que eles confabularam ali, que Jesus e Elias e Moisés ali conversaram. Ninguém sabe, né? A única certeza que nós temos é que só os 3 que tem conhecimento do que os 3 conversaram. Agora, olha a grandeza desses espíritos que contemporâneos a nós. Aí você me diz assim, mas esses espíritos são contemporâneos a nós? Mas lógico, nós vivemos lá naquela época, passamos por todo aquele período. A única diferença hoje com aquela época entre nós, apenas o país,
o nome, o corpo físico, porque a persona é a mesma. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, mas esse assunto vai longe ainda, porque se tratando de transfiguração, nós vamos voltar no capítulo 14, depois, quando terminarmos esse tema aqui, para darmos sequência nas transfigurações, para mostrar que essas transfigurações, isso não é novidade. Isso são fenômenos naturais. Não existe nada de paranormalidade. Não existe milagres. E por aí em diante. Então vamos para o próximo vídeo, né?